Se tem uma coisa que Telemita valoriza e muito, é essa tal de liberdade. É liberdade para cá, é liberdade para lá, faz o que tu quer para cima e para baixo. Mas vocês já pararam para considerar o que, afinal de contas, vem a ser liberdade? Já pensaram mesmo o que é ser livre? O que é preciso para ser livre? E o que isso acarreta? Se você viu o primeiro vídeo dessa série, eu acho que você já começou a pensar nisso. Porque eu sou Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza, e hoje vamos continuar a nos perguntar: será que você é livre? Parte 2. Lembrando que esse é o segundo vídeo de uma série sobre esse assunto. O vídeo anterior, onde vimos os conceitos de liberdade pelo ponto de vista de uma penca de filósofo, está aqui nos cards e na descrição do vídeo. Então, vamos em frente. Porque hoje vamos dar uma olhada no que é que os magos da mente, os senhores psicólogos, entendiam sobre liberdade e livre-arbítrio. E aqui eu preciso dizer uma coisa para que isso fique já bem claro. Eu não tenho qualquer tipo de formação em psicologia ou psicoterapia. Então, não encarem nada do que eu estou dizendo nesse vídeo como palavra de um especialista e sim de um leigo, tá? O que eu estou trazendo aqui é só o fruto da pesquisa que eu fiz para este vídeo em particular, e não de algum tipo de pesquisa continuada ou trabalho que eu costumo fazer. Por isso, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, colocando o mínimo de posicionamentos ou opiniões pessoais. O que, aliás, faz com que as referências que estão aqui no comentário fixado sejam mais importantes do que nunca. Foi de lá que eu tirei essas informações. Então, se eu falar alguma besteira, por favor, se algum psicólogo, psiquiatra, psicanalista, por acaso assistir isso aqui, me corrija nos comentários, ok? Não fica achando, não vou corrigir, que ele não vai gostar. Não, estou pedindo mesmo. Podem me corrigir que é necessário. Como eu falei, não sei tudo sobre esse assunto. Não sei grande coisa sobre esse assunto fora disso aqui. Mas, se não é a minha área, por que eu trouxe esse assunto para cá? Bom, porque eu acho que não basta a gente ficar só no terreno da metafísica. Eu realmente acho que o misticismo, magia e ocultismo, eles não deveriam se desvencilhar da ciência em si. Ou a gente corre o risco de ficar preso num monte de achismos e superstições. Claro, mantendo cada coisa na sua devida gaveta mental, eu acredito sim que é preciso trazer a ciência para a magia. Aliás, isso é uma das bases de Telemann, né? Que busca embasar uma metodologia racional para seu avanço. E por isso tem até aquele lema da Astro Argento: o método da ciência e o objetivo da religião. Ok, então deixa eu parar de enrolar e vamos conhecer alguns psicólogos que deram uma olhada ali sobre essa questão do livre-arbítrio. E a gente vai começar pelo começo mesmo, tá? Vamos dar uma olhada no que pensava sobre isso aquele sujeito que adorava um bom charuto e uma boa cheirada, segundo Freud. E o Freud, ele teve uma abordagem bem multifacetada e complexa sobre a liberdade, mas podemos separar aqui alguns aspectos mais relevantes. O primeiro deles foi chamado de determinismo inconsciente. Essa ideia de que a liberdade não deve ser pensada no plano das ações, em relação àquilo que a gente faz efetivamente, e sim em relação ao plano das essências, tá? Que não é um termo lá muito específico da coisa, mas foi a melhor maneira que eu achei de colocar aqui.
A ideia é mais ou menos que o nosso livre-arbítrio não é tanto sobre o que a gente faz, sobre a maneira como a gente age, e sim quanto à origem das nossas decisões. Isso significaria que, no fim das contas, a gente tem uma percepção muito limitada da nossa própria liberdade, uma vez que essas decisões são moldadas por pulsões, que são os equivalentes aos instintos no ser humano. Por pulsões, por desejos, impulsos, e que são inconscientes. Sendo inconscientes, não temos ciência deles, o que faz com que não possamos ter realmente uma certeza do verdadeiro motivo pelo qual a gente resolveu tomar sorvete de morango ao invés de comer mousse de chocolate. Por outro lado, o Freud também entendia que as pressões culturais, as pressões feitas pela sociedade, pela família, grupos de relacionamento, pelas redes sociais, essas pressões elas possuem o poder de influenciar fortemente o nosso inconsciente. E, portanto, elas têm um grau de determinação das nossas ações, sem que a gente se dê por conta disso. Por conta disso, o Freud entendia que a responsabilidade moral pelas nossas ações não deveria ser vista como inteiramente nossa. Quer dizer, para o Freud, a nossa liberdade ela seria condicionada ao entendimento do nosso próprio inconsciente, para que a gente pudesse ter uma compreensão maior, não do que fazemos, mas dos motivos verdadeiros pelos quais decidimos isto ou aquilo. Já que falamos do Freud, vamos falar também do amigão dele, né? O Carl Jung. E o conceito de liberdade para ele estava muito ligado a dois outros conceitos, o da individuação e ao trabalho com o que ele chamava de arquétipos. Ele definiu a individuação como um processo fundamental para a nossa vida, porque, ao nos individuarmos, nós deixamos de lado os esquemas condicionantes, os esquemas disfuncionais que a sociedade vai nos entubando ao longo da vida e residem no que ele chamou de inconsciente coletivo. Eu sei que a turma mágica adora achar que esse tal de inconsciente coletivo é tipo uma telepatia geral ali que roda entre todo mundo. Não. A maneira como Jung definiu o inconsciente coletivo é uma camada profunda para cabojas na nossa própria psique, que é moldada não só pelas nossas experiências individuais, mas também pela própria história humana, e vai contendo traços herdados e funcionais que são comuns a todos os seres humanos, com imagens e símbolos universais. Pois é, não tem telepatia nessa história. Então, para o Jung, a chave dessa individuação é quando o nosso consciente e o nosso inconsciente começam a se relacionar de uma maneira contínua. E aí a gente cria um senso de individualidade com o qual a gente consegue experienciar de uma forma muito mais profunda a vida. Experienciar a vida de uma forma criativa, de uma forma simbólica, de uma forma única. E já os tais arquétipos, aqui a gente faz uma pausa. Porque esse termo arquétipo, ele é muito utilizado hoje em dia em várias áreas. Você vai ver isso no marketing, você vai ver em design, você vai ver direto na turma mágica, usa torto e direito, cinema usa e por aí vai. Só que o que a gente precisa entender é que quem começou isso foi o Jung, e ele trabalhava esses conceitos dentro de um contexto específico, o contexto da psicanálise. Outras áreas pegaram o conceito e adaptaram para os seus próprios contextos. Então, quando um profissional de marketing, um designer fala em arquétipo, por mais que pareça ser, não é o mesmo conceito do Jung. São parecidos, têm linhas de raciocínio próximas, mas não são a mesma coisa. Contexto importa. Sempre. Ok? Entendido? Voltemos ao Jung. Dentro do conceito psicanalítico,
arquétipos. São figuras universais morando lá no nosso inconsciente coletivo. Ou seja, ainda que com formas diferentes por conta de coisas como fatores culturais, essas figuras são as mesmas para todo mundo, para todos os povos, todas as culturas do mundo. Não são divindades, não são espíritos, não são nada disso. São representações de conceitos coletivos, como motivações fundamentais e eventos críticos na nossa vida, tipo nascimento, maturidade, morte, casamento, vai por aí. O Jung, ele identificou 12 arquétipos, que a gente pode chamar de básicos, e eles foram inspirados no Tarot de Marselha e em outras fontes literárias ocidentais. São eles que muita gente trabalha para compor narrativas, para compor filmes, roteiros, esse tipo de coisa. Bom, então, para o Jung, liberdade era individuação. É você se tornar quem você realmente é, independente de padrões externos. E isso se dá pela compreensão de quem é esse você, harmonizando o seu consciente e o seu inconsciente, de uma forma que você possa compreender como os arquétipos atuam dentro de você. Saindo aí da dupla Jung e Freud, que é quase uma dupla sertaneja, vamos para outro aqui, que foi o Erich Fromm. O Fromm, ele tinha uma abordagem diferenciada da questão do livre-arbítrio, porque era uma abordagem muito humanista e temperada, digamos assim, com uma análise crítica da sociedade contemporânea. Para começar, ele diferenciava já dois tipos de liberdade: a liberdade de e a liberdade para. Liberdade de, segundo Fromm, é a ausência de restrições externas às nossas ações, a ausência de opressões sobre nós. Você tem liberdade de, quando você não é nem coagido, nem impedido por forças externas a você. E ele também chamava isso de liberdade negativa. Já a liberdade para, que seria a liberdade positiva, seria a nossa capacidade de agir de acordo com os nossos próprios desejos e as nossas próprias potencialidades, de buscarmos nossos objetivos e expressar a nossa individualidade. E o Fromm, ele viu uma baita ambiguidade na nossa sociedade por conta disso. Ele argumentava que a sociedade moderna, ainda que tenha nos livrado de muitas restrições antigas, ela nos deixou com uma imensa sensação de solidão, de ambiguidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a sociedade nos oferece um monte de oportunidades, ela também nos impõe uma carga enorme de responsabilidades e de escolhas complexas. A gente acaba sobrecarregado pela liberdade, pela necessidade que nos convencem de autodeterminação. É tipo papo de coach mesmo, onde ele te convence que você tem um determinado objetivo na sua vida, seja aquilo um objetivo seu mesmo ou não, e se você não consegue aquilo, é culpa sua, você é um inútil, você é um fracasso, não sei o quê, você tem que se esforçar mais, e olha o resultado disso na cabeça da pessoa, né? O mundo hoje, ele basicamente nos obriga a sermos nós mesmos, a sermos diferentes, a sermos originais e por aí vai. Quer a gente queira ou não, saibamos quem nós somos ou não. Ou seja, por Fromm, a gente só tem a liberdade quando a gente se livra dessas pressões sociais e consegue tanto a liberdade positiva de quanto a liberdade positiva para. Terminando aqui com Fromm, a gente vai para outro, que é o Jacques Lacan. E esse fez uma reviravolta e tanto na psicanálise, né? Porque ele entendia a liberdade como uma ilusão. Por que era uma ilusão? Porque nós estamos completamente presos a nossos desejos inconscientes, às nossas estruturas simbólicas já determinadas. E esses aí, eles moldam as nossas ações e escolhas, e a gente
se dá por conta disso. Mais que isso, o Lacan ele entendia a liberdade como uma mera tentativa de se escapar das angústias, dos vazios existenciais que todo mundo experimenta, nem que seja num momento ou no outro. E ele dizia que isso era uma falsa liberdade. Ele questionava mesmo a ideia do livre-arbítrio, uma vez que essas escolhas nunca seriam verdadeiramente nossas, mas só os resultados de desejos que seriam implantados em nós por outras pessoas, pelo outro. E para isso, ele dizer que você precisa entender esse conceito de o outro. Esse conceito seria a representação justamente dessa influência das outras pessoas e da sociedade como um todo na formação da nossa identidade e, por conseguinte, desses nossos desejos profundos. A verdadeira liberdade, então, para o Lacan, ela só teria como ser alcançada a partir do momento em que nós confrontássemos, e mais que isso, que nós aceitássemos esses desejos mais profundos e com isso deixando de lado a ilusão do livre-arbítrio, porque com isso a gente nos permitiria atuar plenamente de qualquer forma, não, mas dentro dos limites que esses nossos desejos profundos nos imporiam. E já que a gente está falando de psicólogo que não acredita muito em livre-arbítrio, vamos falar de um com um nome bem engraçado, o burro. É isso mesmo, é Burrus Frederic Skinner. E claro que ele é mais conhecido pelo sobrenome, né? O Skinner ele foi o criador do behaviorismo radical. Tá, ok. O que vem a ser behaviorismo? Behaviorismo é uma teoria psicológica que estuda a psicologia das pessoas, óbvio, né? Através da observação do comportamento, de forma objetiva, de forma científica, de forma fundamentada na comprovação experimental, não através de conceitos subjetivos e teóricos da mente, como sensações, percepções, emoções, sentimentos. Um behaviorista radical, apesar do que parece, não é um psicólogo estudando pessoas enquanto usa bermuda e anda de skate. Na verdade, o behaviorista radical, ele é um pesquisador que entende que elementos mentais não são as origens do nosso comportamento, e sim elementos orgânicos. O Skinner dizia que esses elementos mentais eram não pragmáticos. Por causa disso, ele focava só no comportamento observável, ou comportamento manifesto, como chamava, que pode ser analisado, pode ser mensurado em experimentos controlados, então pode ser pragmaticamente verificado. Aliás, controle era uma coisa que o Skinner adorava falar, porque ele dizia ser possível controlar e moldar o comportamento dos sujeitos por reforços positivos ou negativos. O que é isso? Digamos que você faz alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e dou uma bronca em você, isso é um reforço negativo. Por outro lado, quando você faz alguma coisa que eu gosto, eu vou lá e dou um presente, elogio você, isso é um reforço positivo. Com o tempo, você, como não quer levar reforços negativos, só positivos, ia começar a fazer cada vez menos aquilo que eu não gosto e cada vez mais aquilo que eu gosto. O resultado disso é que eu passaria a moldar o seu comportamento e, portanto, controlar você. Essa ideia fez ele romper com o conceito convencional que se tem sobre liberdade, que se baseava muito em sentimentos e introspecção. Para o Skinner, liberdade é algo relacionado à autonomia comportamental, quando a gente tem a capacidade de fazer escolhas dentro das contingências nas quais atuamos. Porque ninguém poderia realmente ser completamente livre de toda forma de controle externo. Mas, se você tem um bom nível de autoconhecimento, você consegue modificar esse ambiente controlador e trocar esses controles coercitivos que existem nele por reforços positivos. Ou seja, você consegue ir escolhendo o melhor caminho para você dentro daquele ambiente. Quer dizer, você vai continuar não sendo realmente livre, mas pelo menos você vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida. E ok, para a gente fechar aqui o bloco dos psicólogos,
eu quero trazer o trabalho do Albert Bandura, que foi o criador da teoria da aprendizagem social. Por quê? Porque ele tem uma abordagem um tanto diferente desse tema do livre-arbítrio, e eu gostei dela por causa disso. O Bandura argumentava que liberdade está condicionada a uma outra forma de autonomia comportamental. E para entender isso, vamos começar com os conceitos que ele trazia de aprendizagem por observação e a influência dos chamados modelos nas nossas vidas. Ao contrário da turma que se baseia ali no trabalho do Skinner, o trabalho do Bandura entende que somos nós que escolhemos os nossos modelos de referências. Pais, professores, influenciadores digitais, mentores, não importa. Eles estão ali à nossa disposição, mas somos nós que selecionamos quais nós iremos utilizar como modelos. Essa forma de aprendizado se dá principalmente pela observação do comportamento desses modelos. Isso é processo de modelagem, que, segundo o Bandura, é composto de 4 passos. O primeiro passo é a atenção. Quando a gente foca naquele modelo, a gente escolheu o modelo, a gente coloca o nosso foco nele, passa a prestar atenção nele. E daí vem a memória. Quando você está dando foco naquele modelo, você está prestando atenção, então você começa a memorizar aqueles comportamentos, você retém esse aprendizado. Desse aprendizado retido vem a imitação. Só que a imitação é um processo decisório, porque cabe a nós mesmos decidirmos se a gente vai ou não imitar o comportamento que a gente observou e memorizou. Só que essa decisão se dá a partir do 4º passo, a motivação. Ou seja, o que nos leva a querer imitar aquele modelo? O que nos leva a dar foco nele, memorizar o que ele faz, a imitar o comportamento dele? São as nossas próprias atratividades, os nossos próprios interesses. Essa era a diferença do modelo do Bandura. Por isso ele concluiu que liberdade é um processo pelo qual, utilizando esse autoconhecimento para variar, mas como ferramenta, não como objetivo em si. Com essa ferramenta, a gente pode compreender esses interesses, essas atratividades, essas motivações. E aí conseguimos escolher de uma forma melhor os nossos modelos de aprendizado e dessa forma moldar melhor o nosso próprio comportamento. Bom, com isso eu acho que já dá para a gente ter uma boa ideia de como a psicologia entende essa questão da liberdade e livre-arbítrio. Claro, como eu disse, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, então não vou dar uma de besta e dizer que o assunto encerra aqui. Imagino que existam muitas outras visões que eu não tive acesso, que eu nem faço ideia, além dessas que eu consegui pesquisar, até pelo tempo disponível, né? Mas eu acho que eu achei interessante. Na minha opinião, com essa pesquisa, eu acabei percebendo que a série de vídeos sobre liberdade não vai dar para ter só os 3 vídeos que eu tinha originalmente planejado. Vão ser 4. Porque na semana que vem vamos trazer, adivinha o quê? Vamos ver essa bodega do ponto de vista da neurociência. E isso vai ficando cada vez mais complicado. Mas por hoje é só.